Uma boa noite a todos os caros amigos ouvintes que estão na web, né? Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. É, Nós iremos fazer uma meditação hoje, né? Sexta-feira da paixão dentro do cristianismo. No mundo judeu, né? É a entrada da Páscoa, o Pasque, o passar por cima, né? E muito convenientemente, né? Todas as mensagens que têm sido trazidas até você, elas estão sobre uma condição de uma organização, né? A temporalidade. Temos falado sobre o sumo sacerdote, né? O ofício do sumo sacerdote. E sem pretensão nenhuma, né? Nós fomos fazendo essa constituição de palavras e nada mais conveniente do que hoje falarmos sobre a expiação anual, né? Que era realizada dentro do mundo israelita, o Yom Kippur, o Dia do Perdão, que é realizado no sétimo mês, que é o mês de Nissan, que é o sétimo mês religioso. E hoje nós falando sobre o Yom Kippur, né? Já vou fazer a intronização do conhecimento gnóstico, que é a maior corrente de conhecimento do mundo eterno, né? Que fala sobre a recomposição do tempo e a maneira como Deus ele amarrou toda a eternidade em 0,0011 milésimos de segundo dentro do plano quântico, né, do seu próprio mundo, né, que é um abrir e fechar de olhos. E algo assim extremamente profundo. Eu quero convidar a você a estar comigo, né, nessa palavra que nós vamos ler. Desde já quero convidar você a compartilhar também essas mensagens, não somente essa, mas todas as mensagens que nós já temos falado aqui, que só vem acrescentar tudo que é dito. Muito dificilmente você vai conseguir compreender tudo que eu falo só ouvindo uma mensagem, né? Eu me dispus a trazer essa instrução debaixo de uma direção divina, né? Debaixo de uma direção do Espírito Santo. Na verdade, mais uma cobrança, né? Deus, quando me separou para começar esse trabalho, Ele não permitiu que eu estivesse sobre nenhuma cobertura, sobre nenhuma aljava, né? Exatamente para que a disseminação da unção que está sobre mim, ela pudesse alcançar a todos aqueles que realmente almejam aprender, entender, conhecer, sem a intervenção humana, né? Para que ninguém viesse se assenhorar das minhas forças. Muitas vezes estamos sob cobertura de líderes que não conseguem compreender a dimensão em que andamos e muitas vezes acabam que criam problemas para aquilo que nós estamos realizando. Então, Deus, como já falo em algumas outras mensagens aí, me convidou a sair da congregação que eu estava em dezembro, né? E humildemente, né, ouvi a voz de Deus e abri mão do lugar onde eu estava. E o Senhor disse: vai ficar 3 meses, você vai ajudar algumas pessoas, algumas congregações que estão se erguendo sobre seus joelhos. E quando foi em março, você vai começar um trabalho, né? Então, desde março, que nós estamos com esse trabalho na web. Aparentemente parece ser algo pequeno, mas quero dizer para você que alcança muitas pessoas, pessoas no Brasil, pessoas em Portugal, pessoas na França que me mandam mensagem, pessoas de todos os lugares do mundo, meu irmão. Um trabalho assim que essas pessoas estão compartilhando com as suas redes de amigos, né?
Então eu creio que é um trabalho do coração de Deus e que aqueles que vão ser alcançados pela mensagem e que precisam ouvir isso que é entregado aqui, elas com certeza estão sendo agraciadas pela instrução. Eu quero começar com você orando hoje, né? Hoje é um dia muito especial para todos nós. Quero dizer para você que eu passei o dia todo de hoje sentindo uma presença sobre-humana, né? E essa presença, eu estou aqui, ela está aqui também. É uma presença que nos leva ao desejo até de chorar. E é o Espírito, né, do Yeshua, que está visitando o seu próprio tempo neste mundo para fazer memória do grande feito e da grande passagem que foi aberta para que nós pudéssemos ter acesso ao mundo eterno. Pai, é lindo o teu nome sobre todas as coisas. Não há, meu Deus, nessa terra nada que possa ser superior à presença do Senhor em nossas vidas, meu Pai. São dias, meu Deus, que o Senhor tem falado que um tempo novo está sendo estabelecido sobre esta terra, não em si para o mundo, mas para aqueles que andam debaixo do teu conhecimento sagrado, daqueles que buscam a instrução sagrada. O Senhor tem mudado, meu Deus, as rodas dos mundos e está alinhando a passagem para a grande chamada, quando a trombeta ressoar e os 3 portões ficarem alinhados na direção do Oriente, aos 45 graus estabelecido, para que o teu povo seja levado à direção aonde seremos chamados pela grande águia. Que o teu Espírito Santo esteja em nós, Pai. Que estejamos apercebidos deste tempo. Que as vidas que têm ouvido esta mensagem e que têm de alguma forma buscado e percutado e se aprofundado em saber, porque há homens que estão indolentes, dormindo o sono dos mortos, e que muitas vezes, agarrados em falsas esperanças, têm desprezado o precioso tempo do aprendizado que nos legará, meu Deus, a identidade e a maneira pelo qual seremos identificados também a respeito do sino sagrado que já está, meu Deus, às bordas de nossas roupas. Que não venhamos, meu Deus, ser esquecidos pelo Senhor. Que não venhamos ser, meu Deus, abandonados numa terra distante, sombria. Mas que teu Espírito Santo, Pai, identifique teus filhos e nos dê tua paz. Repreende, meu Deus, a Satanás, que estes dias tem se levantado com uma voracidade e tem tentado calar e até mesmo, meu Deus, tentado, meu Deus, se desfazer de toda a voz profética. Esmaga as fontes de Satanás, tira de suas mãos todo o direito e o deixa na terra remota. Senhor, as nossas vidas. Dá tua paz, dá às nossas vidas a tua presença. Repreende toda investida do mal, toda ordem, todo império, toda dominação, toda voz que se ergue em qualquer meu Deus, dos pontos do altar, em qualquer uma das bases do altar que estão em nossas vidas, em nossas casas. E desfaz toda a memória, meu Deus, de Amaleque, dando a tua presença às nossas vidas. Surdos, para que possam falar a justiça do teu nome. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Que a palavra de hoje venha falar ao coração do teu povo, das famílias que já estão, meu Deus, apercebidas, das famílias que já estão dispostas a ter as bases do aprendizado sagrado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você abrir a sua Bíblia no livro de Levíticos, capítulo de número 16.
Livro de Levítico, capítulo de número 16. Eu vou ler só alguns versículos cabal do que essa palavra fala, né? Há uma grande fundamentação que precisa ser estabelecida e nós vamos estar fundados nessas instruções para que nós não venhamos nos perder, né, de alguma forma a respeito do que vamos falar. Levíticos capítulo de número 16, assim diz a Santa Sagrada Escritura. E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Diz, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre o altar, sobre a sua carne, e cingir-se-á com cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são as vestes santas. Por isso, banhará sua carne na água e vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e outro pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar da expiação que será por ele, e degolará o novilho da sua expiação. Tomará também o incenso cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que e com seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, para o lado oriental, e perante o propiciatório espargirá. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel, e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que reside com ele no meio das suas imundícias. Eu convido você, a dar continuidade a essa leitura depois. O livro
inteiro. Mas eu quero iniciar falando para você que esse texto ele faz alusão, né, ele faz alusão ao Yom Kippur, e esse texto, né, que faz essa alusão, ele não está se referindo especificamente à expiação, né, ou o dia da apresentação do Cordeiro Pascal, né? Esse texto ele está fazendo alusão especificamente à apresentação de uma expiação anual que era realizada no santuário, que era realizado no 7º mês. Só um minutinho. Desculpa, só um... Então esse texto ele faz alusão a um evento que era realizado no 7º mês. Mas por que foi que eu li esse texto? Para você ter as bases do conhecimento de qual é a fundamentação da Páscoa, você tem que saber o que acontecia no 7º mês, que era o Yom Kippur, né? O dia do perdão. Então, o 7º mês, o sumo sacerdote, né, juntamente com uma... eles eram separados. Espalhadas no país, né, nas cidades. O templo tinha um sumo sacerdote, que era o líder majoritário, e nas cidades que estavam espalhadas no país, onde tinham centenas de sacerdotes, existiam sacerdotes que prestavam serviços ao sumo sacerdote, gerenciando outros sacerdotes. Era um padrão hierárquico que existia. Então, no dia da expiação anual, o sumo sacerdote, né, do ano, daquela época, que faz menção de Arão, mas foi uma ordenança, ele se apresentava no templo às 6 da manhã, né? Que eram os sacerdotes que faziam essa gestão, né, de governo sobre os outros sacerdotes. E naquele dia o povo que ia para o templo não entrava no templo. Ficava todo mundo do lado de fora. O altar ia ser purificado. E o sumo sacerdote, né, que entrava no templo, ele entrava no templo, entrava no lugar santo, lavava o seu corpo e vestia aquelas roupas, que era uma túnica de linho, mas por baixo tinha um calção de linho, né, que era uma ceroula de linho, e por baixo, em cima daquela túnica, existia uma outra túnica, que ela era de uma só costura, e em cima daquela túnica, posto no sumo sacerdote, o éfode, que era uma peça de ouro com muitas pedras incrustadas naquela peça. E era posto na cabeça daquele sacerdote um chapéu, né, que é conhecido como mitra. E ele usava aquele chapéu na cabeça, branco, né, feito de linho também.
E naquele chapéu, naquela mitra, existia uma lâmina de ouro no centro da testa, onde estavam incrustadas duas letras no hebraico, que elas representavam a letra S, né? Essas duas letras, S e S, a significação dela é santidade ao Senhor, né? E ele, quando entrava no templo ali, no lugar santo, com a comitiva de sacerdotes, os 24 sacerdotes, que eram os sacerdotes do turno daquele dia, ele entrava com um novilho. Ele já entrava com um novilho, porque antes dele apresentar o sacrifício a Deus, ele precisava apresentar a Deus a sua própria casa. Ele não ia apresentar o povo, ele ia se apresentar como cabeça, não somente da sua casa, onde estava sua esposa e os seus filhos, mas como representante de toda a tribo de Levi, né, da qual ele era o maioral. Então, ele pegava um novilho, que era um boi novo, né, e ele degolava aquele novilho ali no altar do holocausto, onde ficava o altar do holocausto, como se apresentava o sangue daquele novilho, e ele levava até o véu do santuário. Quando chegava no véu, ele espargia 7 vezes no véu, ele molhava o dedo no sangue, onde ficava aquele lugar de onde ele ia pegar o incenso depois, né? Então ele pegava, molhava o seu dedo e passava nas pontas do altar do incenso, onde estava o incensário, e ele voltava, né? Deixava ali o sangue, aquele sangue do novilho que ele imolou, e ia lá onde ele botou o sangue no altar do incenso, né? E ele pegava aquele incensário, já tinha também passado o sangue no altar do holocausto, aonde ele deixou o sangue, né? Depois que ele espargia no véu, passava nas pontas do altar do incensário, e depois que ele voltava para o altar do holocausto e passava o sangue nas pontas do altar do holocausto, ele pegava e ia lá no altar do incenso e enchia aquele incensário de incenso, e pegava mais incenso em sua mão e entrava no lugar santo, ou no Santíssimo, né? Ele entrava lá onde estava a Arca da Aliança com o incensário, e ele fazia, que era o lugar santo, a apresentação com o incensário, e enchia aquele incensário com incenso, né? E ele pegava o sangue que ele tinha deixado lá fora, pegava e entrava com o sangue e espargia o sangue do novilho em cima do capitel da tampa da arca, que era onde ficavam os 2 querubins, e nas pontas da arca, porque a arca, a tampa da arca, ela tinha o mesmo formato que tinha o altar do holocausto e o altar do incensário. Então ele passava o sangue, espargia nas pontas da tampa da arca, espargia em cima da tampa da arca, e saía espargindo sangue nas paredes do lugar santo, né? Aí ele saía, matava um bode. Por quê? Porque na expiação anual era apresentado um novilho, 2 bodes, 2 novilhos, 2 bodes e um carneiro, né, um cordeiro.
O primeiro novilho era o que ele apresentava a expiação por ele e pela casa dele. Ele fazia a primeira expiação por ele e pela casa dele. E isso levando sangue dentro do Santíssimo. A segunda expiação era o sangue do bode. Matava-se o bode, né? Ele fazia a mesma ritualística com o sangue do bode, como ele fez com o sangue do novilho, mas o sangue do bode não era expiação pela casa dele, já era expiação pelo povo. Uma das coisas mais importantes que você precisa saber a respeito do dia da expiação, inclusive com relação ao sangue do bode, né? Que alguém diz, poxa, mas não era o sangue do cordeiro? Por que foi levado o sangue de um bode? Porque nas apresentações sacrificiais existiam 3 ou 4 elementos que podiam ser apresentados no altar como holocausto. O novilho, né? O pombinho, o bode e o cordeiro. Esses animais poderiam ser apresentados diante de Deus no altar do holocausto, né? Para sacrifício. Só que a apresentação específica do bode, né? Aí, ela, em tempos que não eram o dia da expiação, só era apresentado por uma classe da sociedade, que eram os príncipes da terra. O bode, ele não era apresentado, por exemplo, quando um sacerdote ia apresentar um sacrifício a Deus com um bode, em um dia em que não era expiação anual, uma pessoa comum do povo não podia apresentar um sacrifício com um bode. Só era apresentado o sacrifício com um bode quando era em favor do pecado de um dos filhos do rei, ou quando era em favor do pecado do próprio rei, né? Ou quando era em favor do pecado de um dos cabeças das tribos, dos príncipes que eram os cabeças das tribos, né? Cada tribo tinha um príncipe que representava aquela tribo. Então, o bode, ele só era apresentado quando um príncipe pecava. Por príncipes não era apresentado sacrifício com cordeiros, nem com novilhos, era com bode. Então, na expiação anual, quando o bode, né, que o sumo sacerdote imola, passa o sangue nas pontas do altar do incenso, passa o sangue nas pontas do altar do holocausto e entra com sangue no Santíssimo e faz a mesma ritualística de espargir o sangue sobre a tampa da arca e sobre as paredes do lugar santíssimo, naquele momento todo o povo estava sendo levado à condição de príncipes. Toda a nação estava sendo reconhecida por Deus como parte da realeza. Então, essa apresentação do sangue do bode na expiação dentro do Santíssimo, ela era em favor do povo, de toda a nação. Mas a condição de ser um bode mostra o lugar, né, da chamada de um povo para a honra de príncipes. Ele saía de lá, né, derramava o resto do sangue do novilho, que ele já tinha derramado o sangue do novilho por ele. Ele fazia a retirada da gordura daquele novilho e ele queimava sobre o altar, né? Tirava as partes, a espádua direita e a esquerda, que pertenciam ao holocausto, queimava no holocausto, mas as pernas, o fígado, as tripas, as fezes e o couro era levado para ser queimado fora do santuário, né? E aí, lá fora do santuário era queimado totalmente no lugar onde se lançava as cinzas. E era feito isso tanto para o bode quanto para o novilho, meu. Depois que era feito, né, essa apresentação sacrificial do bode, do novilho, do bode, do novilho,
era feito a imolação de um outro novilho, e este outro novilho que o povo tinha levado, ele era apresentado em holocausto totalmente lá fora. O sangue dele também era espargido no véu do santuário, era passado sangue nas pontas do altar do incenso, e o resto do sangue era derramado nas bases do altar. Era queimada a parte que era competente ao holocausto, e as pernas, e o fígado e as tripas eram levados para serem queimados fora. Da mesma feita, o cordeiro, que era o último a ser imolado, que também passava pela mesma ritualística. Imolava-se o cordeiro, jogava-se o sangue no véu da porta do santuário, né? Passava-se o sangue do cordeiro nas pontas do altar do incenso, derramava-se o sangue do cordeiro sobre as bases do altar do holocausto, apresentava-se o holocausto, as tripas, o fígado, as fezes, as pernas, queima-se fora. E sobrava um bode, que esse bode ficava vivo. Aquele bode vivo, ele lá no lugar santo, né, lá perto do altar, o sacerdote botava a mão na cabeça dele, e outros sacerdotes que estavam próximos botavam as mãos também na cabeça dele, e os demais sacerdotes tocavam nos sacerdotes, né, para fazer a aliança da confissão. E ali, sem muita pressa, eram feitas as confissões dos pecados, que dentro da gimátria judaica, né, dentro da cabala judaica, eles estão enumerados em 726 pecados, que eram falados nome a nome. Os pecados eram falados pelo sumo sacerdote em ordem alfabética. Uma das coisas mais interessantes quando nós vamos estudar a correção gnóstica é que a correção gnóstica, né, de 721 repetições de eternidade, ela deixa de fora 5 pecados. Ela deixa de fora 5 pecados nesse plano de correção. Nós não vamos falar sobre o porquê hoje, porque você que me acompanha, se tiver, mesmo que esteja ouvindo todas as mensagens que eu já deixei aqui, você ainda não está preparado para entender. Então, era feita a confissão desses 726 pecados, né? E eles, depois que faziam a confissão daqueles 726 pecados, um homem, ontem eu falei na mensagem que está aqui embaixo, né? A primeira parte que fala sobre a eleição ou a chamada sacerdotal, aí eu coloco entre parênteses o menino, né? Um filho desse sumo sacerdote, um filho que ainda não estava dentro da linha dos sacerdotes, porque ainda não tinha chegado aos 29 anos, 7 meses e 8 dias, estava ali auxiliando eles no santuário. Então, aquele menino, que não era tão menino, já era um homem, né? Com certeza para participar desse evento no dia da expiação, ele era o responsável por pegar aquele bode e sair de dentro do santuário na direção do deserto. Ninguém poderia segui-lo. E ele ia andar, meu irmão, ele ia andar horas e horas com aquele bode, deserto adentro. E quando ele chegasse numa região do deserto, bastante cheia de ventos, que a geografia do deserto começasse a mudar, e aquele bode não tivesse mais direção, ele ia soltar aquele bode ali e ia voltar para o lugar de onde ele veio.
E aquele bode que foi feita a confissão dos pecados, ele era levado para o deserto para morrer de fome e de sede, assim ilustrando a condenação do pecado que morre quando alguém não o alimenta, né? Então, ele voltava. Antes de entrar na cidade, ele tinha que tomar um banho lá fora. Alguém já tinha que ter deixado água para ele lá. Ele ia tomar banho, ia tirar aquela roupa que ele vestiu, ia vestir uma outra roupa e ia entrar na cidade. Da mesma feita, o sumo sacerdote, que após fazer toda essa ritualística, né, ele ia, depois de molar o novilho e o cordeiro e o bode, para fazer a apresentação do outro novilho e dos dois, e do cordeiro, do outro novilho e do outro cordeiro, né? Quando ele saía de dentro do véu do santuário, do Santíssimo, ele tinha que também tirar a roupa que ele entrou dentro do lugar santo, ou no Santíssimo, e ele precisava trocar de roupa, vestir as próprias roupas dele, que eram as roupas diárias, e lá dentro do lugar santíssimo, do lugar santo, aliás, né, ele ia fazer a apresentação do novilho e do bode. Aliás, do novilho e do cordeiro. Qual é a condição que existe entre a expiação anual e a Páscoa? Duas condições bastante alinhadas com relação a esse tipo de sacrifício. Depois que o sumo sacerdote fazia a expiação, ele saía de dentro do santuário pela porta da frente. O povo todo estava lá fora. E ele, com as roupas dele, que ele apresentou, o novilho e o cordeiro, depois que saiu de dentro do santuário, ele ia se apresentar ao povo. Por quê? Para fazer o fechamento da consagração do santuário. Então, quando ele saía de dentro do templo, após ter feito a apresentação do sacrifício do primeiro novilho, do sacrifício do bode, de ter entrado dentro do Santíssimo, de apresentar o sacrifício do novilho de novo fora e do cordeiro, quando ele saía e se apresentava fora do templo com aquelas roupas que ele já tinha trocado, mas que ele tinha feito ali a sacrificiação do novilho e do cordeiro, no momento em que ele saía fora do templo com as roupas que ele estava dentro do Santíssimo, o povo inteiro era santificado. Era o único momento em toda a celebração no ano inteiro dos sacerdotes que um sacerdote saía do templo com as roupas que ele apresentou num sacrifício. Quando um sacerdote em outros dias ia apresentar o sacrifício, ele entrava com as roupas dele pela porta do sul e ele vestia a roupa sacerdotal e fazia o sacrifício, a ritualística do sacrifício, fazia aquela ritualística do sacrifício, e depois que ele fazia a ritualística do sacrifício, que terminava o turno dele, ele trocava de roupa lá dentro para não sair fora com aquelas roupas. Ele trocava de roupa e vestia as roupas que ele entrou para poder sair. Ele não podia sair com a roupa que ele apresentou o sacrifício. Mas no dia da expiação anual, o sumo sacerdote, antes de sair do templo, antes de sair de dentro do templo, ele, com as roupas que ele agora estava vestido, fazia o fechamento da apresentação sacrificial com a roupa que ele tinha apresentado, o novilho e o cordeiro.
Então, quando ele saía pela porta da frente do templo, ali onde estavam as duas colunas, Jaquim e Boaz, que ele saía fora dos limites do templo, naquele momento o perdão de Deus se espalhava pelo país. E naquele momento toda a nação estava sendo perdoada. Na Páscoa, né, isso acontecia no dia 10, no mês de Nissan, no Yom Kippur, que é o dia do perdão, que não é a Páscoa. Acontecia no dia 10, eles faziam as celebrações, né, e até o dia 16, dia 17, até o dia 16 especificamente, né? E as celebrações do Yom Kippur, elas tinham a mesma semelhança da Páscoa. Após a apresentação do novilho, né, ali no dia do perdão, o povo comia pães ázimos. Na Páscoa, que era celebrada no mês de Tisrei, que é o primeiro mês religioso, numa das mensagens que eu falo aí, eu falo sobre a eleição de filhos, né, o batismo, né, que se a gente for usar uma palavra ocidental para falar, nós diremos que é o batismo, que na apresentação de um filho no templo, o nome dele tinha que ter 2 pesos, né? O primeiro peso era o peso religioso. Eu cito Gomer e cito Diblaim, o pai dela. Vou dar só uma prévia sobre Gomer. Gomer, que foi avaliada pelo sacerdote quando o pai dela apresentou ela no templo, o sacerdote disse Gomer. O sacerdote estava dizendo que o valor da avaliação do nascimento dela eram 3,5 litros de farinha de cevada, que é 1 Gomer, né? E ele pagou, além dos 3,5 litros de farinha de cevada, 15 estalecas. Diblaim, né, por sua vez, que significa abraço duplo, ou 2 bolos, era exatamente o dobro do nome de Gomer, né? Porque Diblaim, que é 2 bolos, eram feitos 2 bolos para levar, por exemplo, para o templo como oferta de manjares. Cada bolo tinha que ter 3,5 litros de farinha de cevada. Então, Diblaim são 2 bolos, 7 litros de farinha. E o nome da filha dele, Gomer, era a metade da avaliação do nascimento dele. E Diblaim, que o nome civil dele é abraço duplo, que é a imagem que se tem de um homem que abraça um filho com muito amor, com muito apego, né? Que é o que se vê na vida de Diblaim, quando Gomer, ela é tirada da sentença de morte, né? E essa imagem que nós temos de um pai que acolhe a filha que estava sob uma sentença de morte, que fez de tudo para tirar ela daquela sentença, que é a imagem mística que nós temos do nascimento de Deus, né? E a indicação do homem como a indicação da humanidade como essa filha, dentro dos véus dos mundos, né? A história dos nomes, dos nascimentos, elas reservam essa peculiaridade. O nome civil de Diblaim é abraço duplo, de um homem que abraça uma mulher com muita força, de um homem que abraça um filho com muita força, sempre no sentido de um acolhimento que está além do natural, né? Alguém que está abraçando, quebrando tabus, porque os judeus não se abraçavam em público, né? E o nome religioso dele, que é a avaliação de nascimento, é 2 bolos, ou 7 litros de farinha. Já Gomer, o nome civil dela é perfeita, e a avaliação do nascimento dela foi 3,5 litros de farinha de cevada e 15 estalecas. Quando se fala de meses, eles também têm a mesma condição, né, de leitura. Todo um mês, dentro do judaísmo, ele tem dois sentidos. O mês de Tisrei, que é o primeiro mês religioso,
Ele é o primeiro mês religioso e é o sétimo mês civil. O mês de Nissan, que é o mês da celebração do Yom Kippur, né, que eu acabei de explicar para você, ele é o sétimo mês religioso e é o primeiro mês civil, ou seja, há uma grande inversão de órbita entre esses dois meses, que separam a Páscoa, que é celebrada em Tisrei, e o Yom Kippur, que é o dia do perdão, no sétimo mês, mas que eles se alinham de alguma forma. Porque na Páscoa, que era o dia em que o sacerdote, ou sumo sacerdote, geralmente a celebração da Páscoa ela não era feita no templo. Por quê? Porque o templo ficava muito cheio, e na Páscoa o povo podia entrar, podia estar perto, podia estar presente. Então, quando era celebrada a Páscoa, geralmente eles reservavam um campo muito grande, e ali era preparado um altar de holocausto, né? Onde toda a cúpula sacerdotal do país se apresentava, e o sumo sacerdote e todas as famílias da terra. Você vê uma das coisas muito peculiares com relação à celebração da Páscoa, que é mencionada inclusive na crucificação de Jesus, e que talvez você não saiba, com relação um dos personagens mais icônicos da Bíblia, que as pessoas muitas vezes não levam em consideração, inclusive com relação ao significado do que a Páscoa é para um judeu, é o Cirineu. Você lembra do Cirineu mencionado na crucificação, que carregou a cruz com Jesus? Aquele Cirineu, para o mundo judeu, ele é visto como um dos homens mais simbólicos dentro do significado do que os judeus buscavam na Páscoa, né? Dentro do que os judeus eles tinham como busca quando se moviam das suas casas e viajavam semanas na direção de Jerusalém, né? Na direção de Jerusalém. Por quê? Porque na Páscoa todo judeu se vestia de branco. Se vestia de branco para ir ver a grande consagração do povo, ou apresentação do Cordeiro Pascal, né? A palavra Páscoa em hebraico, o significado dela, Pascha, a Pascha, né? Pascha, ou Pash, né? O tom mais Pash, tem o significado de passar por cima, ou alguém que releva o erro de alguém. Então os judeus se vestiam de branco na Páscoa e subiam ao lugar onde o cordeiro ia ser imolado, ia ser apresentado em holocausto, que era o cordeiro cevado. Aquele cordeiro, meu irmão, que ia ser apresentado ali, ele era o cordeiro mais bonito do país. Ele era preparado para ter exatamente 7 meses. 7 meses de nascimento. Quando se celebrava o Yom Kippur, naquele mesmo mês, o povo, ou os sacerdotes que trabalhavam nos bastidores, tinham que estar percebidos dentro dos seus rebanhos o nascimento de um cordeiro diferenciado, para que aquele cordeiro que nascesse no Yom Kippur já pudesse ser cuidado com toda a regalia para ser apresentado na Páscoa, porque ele tinha que ter exatamente 7 meses de idade, né? Desde o seu nascimento. Então o cordeiro na Páscoa, ele era o mais bonito, ele era o mais robusto, ele era o mais saudável, ele era o mais belo cordeiro. Então as pessoas quando subiam,
Avisamento. É, pai, eu sei. Quando eles subiam, quando eles subiam a Jerusalém, eles iam para ver o Cordeiro de Deus. Um cordeiro nascido dentro de uma malhada sacerdotal. Não era trazido pelo povo. E ele era apresentado ao povo como uma grande realeza, né? Cercado de sacerdotes que estavam cuidando daquele cordeiro. E o povo coijauriza. Que chegavam no templo, ou no lugar onde se ia fazer a imolação, eles se apresentavam primeiro para ver o cordeiro, e se apertavam entre eles para estarem perto do lugar aonde o cordeiro ia ser imolado. Porque quando o cordeiro ele era imolado ali pelo sacerdote, o sangue era posto dentro de uma vasilha de ouro, e o sacerdote pegava tipo uma caneta de ouro com uma bola na ponta, tipo os padres, né? Que pega aquele negocinho e esparge água no povo, né? Eles fazem isso baseado na expiação ou na apresentação do sangue do Cordeiro Pascal, que era realizado no santuário. Então, o sumo sacerdote que ia imolar o Cordeiro, no dia da celebração da Páscoa, ele pegava aquela cuia com sangue, uma parte do sangue, né, que era do Cordeiro. Depois que ele fazia a apresentação do holocausto, ele derramava o sangue sobre o altar e sobre as bases do altar, e separava as partes do cordeiro que tinham que ser queimadas fora. Uma parte do sangue era jogada no povo, e as pessoas que subiam ali com aquelas roupas brancas, todo mundo queria uma gotinha daquele sangue, né, na roupa. Eles se apertavam para chegar perto do sacerdote para ter uma mancha do sangue na roupa. Para quando voltarem para os lugares de onde eles vieram, levar aquela camisa ou aquela túnica branca dobrada com aquela marca do sangue para apresentar a sua família. E aquele sangue, naquela roupa, era a maior segurança que ele tinha de ter sido alcançado pela marca. Quando eu trago a ideia do Cirineu, né, aqui, inclusive com relação a Midrash, o conhecimento sagrado, é que aquele Cirineu, meu irmão, ele estava ali também para receber aquela gotinha de sangue. E nós sabemos que ele não levou só uma gota de sangue na roupa, né? Ele levou o sangue no corpo todo. Aquela cruz estava toda manchada do sangue, toda banhada do sangue dos ombros de Jesus. Quando ele bota a cruz no ombro, a roupa dele branca, ela também passa a receber a grande marca do martírio. E aquele Cirineu, ele não era um genuíno, ou não era um judeu, né, nascido ali na terra de Israel. Ele era um prosélito, ele era um judeu que morava fora, ou um descendente, né, da rainha de Sabá. Ele era um ancestral de Salomão, o Salomão. Dizem os historiadores, inclusive Joséfo,
que aquele Cirineu, ele é um ascendente de uma raiz de Salomão que foi deixada dentro do reino de Sabá e que amava, amava Gani Hashem, a honra sagrada. A Páscoa, essa celebração, né, que era um evento público, que atraiu o povo inteiro com a intenção de participar de um evento que era feito exposto, exatamente mostrando o que seria feito com o Cordeiro na sua crucificação, que foi um evento público. Tinha as prerrogativas, inclusive quando eu falo de alguns eventos que alguns, inclusive doutores, ou talvez doutores, que até me ouvem aqui, mestres, que não têm um conhecimento, longe de mim de querer ser mais sábio do que alguém, mas sou muito consciente de que muitos não têm essa informação, a respeito das 21 recomposições de eternidades, que é lido dentro da correção gnóstica do mês de Adar, que nós ainda não começamos a falar, porque ainda não há uma base totalmente fundamentada para que se comece a entender, mas é baseado nessas prerrogativas, inclusive com relação ao espaço do tempo que se tem desde a imolação do Cordeiro na Páscoa até o Yom Kippur, que é o dia do perdão, há um espaço de exatamente 210 dias. 210 dias. Por quê? Porque são 7 meses de 30 dias. São 7 meses de 30 dias. Aí você pega 7 vezes 3, dá 21, que são 210 dias. Que é o espaço de tempo desde a criação do homem até a última geração da ponta da adaga, né? Que eu já comecei a falar sobre isso. Aí alguém diz, não, mas a Páscoa era celebrada aos 14 do mês e o Yom Kippur era celebrado aos 10 do mês. Isso significa que é como se faltasse um mês dentro. Aí é que entra a correção gnóstica, meu irmão. Que a correção gnóstica, ela era o evento de um acréscimo de mais um mês dentro do ano, né? A repetição do mês de Adar nos anos que eram, nas lacunas dos anos que eram conhecidos como os gnósticos, para que a movimentação do eixo da Terra não tirasse a visão do povo com relação ao tempo de colher. Que nós vamos falar com bastante ênfase. Isso só sobre assuntos e assuntos, nós vamos falar umas 5 mensagens, aproximadamente. Mas essa distância entre o primeiro mês e o 7º mês, que é esses 210 dias, né, que é a contagem da criação, que é a contagem da criação do homem, dentro da cabala eterna, quando inclusive se estabelece os 721 correções gnósticas, já se leva em consideração os 7 meses sob a ordem de centenas, né? Sob a ordem de centenas, e esses 210, ele é levado para a ordem de dezenas. É feita uma inversão. De ordem para se constituir um número. Nós vamos falar sobre a matemática hebraica, inclusive como se faz a leitura dos números, dos numerais dentro do hebraico, né? Mas isso bem lá na frente. Então os 7 meses e os 210 dias se fazem inversão por ordem. Então os 7 meses viram dentro da cabala eterna como 700
e os 210, 21. 210, 21. Aí é que se faz o fechamento do tempo no espaço da crucificação, que no caso, o interessante da crucificação é que a crucificação, né, de Cristo, a crucificação que levou ela, desde a crucificação até a ressurreição, foram 3 dias, 72 horas, né? Se a gente for levar para dentro desse cálculo gnóstico, são as 721, 72 horas. 3, se você pegar 24 e multiplicar por 3, você vai ter 72. Isso significa que desde a crucificação até a ressurreição, a cada hora, a eternidade se repetiu 10 vezes. A cada hora, né? Os 3 dias da crucificação de Cristo, que é o fechamento do plano de Deus dentro da construção dos mundos, que é a imagem que se tem da Páscoa e do sumo sacerdote entrando no Santíssimo. Por quê? Porque a Páscoa, que era celebrada em Tisrei, que era celebrada no primeiro mês, entre ela e a celebração do Yom Kippur no 7º mês, existia todo um espaço de 7 meses, onde uma grande constituição de eventos aconteciam nesse espaço mesmo. Nesse espaço acontecia 50 dias depois da Páscoa o Pentecoste, né? Neste espaço existia dentro do povo de Israel o plano de semeadura sobre a terra, né? Existia os eventos no templo, inclusive diários das apresentações sacrificiais com relação ao povo de maneira individual e a busca das correções de seus próprios erros através do sacrifício. Nesse espaço acontecia outra festa, que era a festa de Purim, que inclusive é no 6º mês. Eu vou começar a introduzir aqui. O que era a festa de Purim? A festa de Purim ela era uma festa que ela fazia memória a um evento que aconteceu quando o povo foi levado em cativeiro pelos babilônios e pelos assírios. Especificamente quando o rei Assuero, né, toma o governo do mundo anaquemida, e nessa época a rainha Esther, né, a rainha Esther, ela era esposa de Assuero, né? Uma das coisas mais importantes que se tem no mês de Adar, que é o 6º mês, quando se celebrava o Yom Kippur, aliás, o Purim, né? Que a festa de Purim é a festa que os judeus celebravam do grande livramento que eles receberam sob o direito de se defender. Por quê? Porque quando o Ramã, né, ele incita a Assuero a dar um decreto de morte para os filhos de Israel, a sentença que foi lavrada não poderia ser mudada por ser um rei anaquemida. Os reis anaquemidas, eles não mudavam de opinião. O que eles podiam fazer era subestabelecer leis que criassem parâmetros, né, de entendimento. Então, quando foi dada a sentença de morte para os judeus no mês de Adar, né? A sentença foi lavrada para o mês de Adar, que era o 6º mês. A Esther, ou Astir,
uma das coisas importantes que precisa saber sobre o nome de Astir. As pessoas chamam Astir e dizem que significa estrela. De uma certa feita tem essa condição, mas não sob a ótica de estrela do céu, né? Astir, ela é uma palavra que foi dada, né, pelos os senhores que serviam ao rei ali, que o nome dela original no hebraico era Hadassah. Hadassah tem o mesmo significado de Astir. Hadassah significa murta e Astir também, murta. O que é murta? Murta é o nome de uma planta. Uma planta que suas flores, aliás, e suas folhas servem para um chá que cura doenças internas do corpo. Doenças intestinais, doenças do coração, doenças ou qualquer ferida, né, na pele muito inflamada, tomava-se chá de folhas de murta. Então o nome de Esther, né, que quando se leva para dentro do hebraico de novo, com o nome que foi dado dentro do mundo anaquemida, né, que já é uma palavra aramaica, Astir, significa murta, o nome da mesma planta que lhe foi dada no nascimento dentro do mundo hebraico, né? E se diz que tem o significado de estrela, mas o conhecimento de quem conhece o Cânon, que é a sagrada letra hebraica, é que a interpretação para a estrela do nome de Astir não é referente às estrelas do céu, mas o formato da flor que ela produzia, que tinha a imagem de uma estrela. Então, tinha-se a imagem dessa flor como o nome dela. Uma das coisas mais importantes que se tem do tempo da realeza de Astir, ou Esther, é que quando nós olhamos para o livro de Esther e toda você não vê dentro dos eventos do livro nenhuma intervenção divina de maneira direta. Todo o livro de Esther é um grande conto a respeito de eventos de um povo em um lugar de escravidão e como foi através de um movimento, de um legado humano, dado uma direção para um povo. Então, quando você olha para o livro de Esther, né, você está vendo um evento, né, que no caso que aconteceu no 6º mês, de uma mulher que era esposa de um rei, porque Assuero, ele é o rei que tinha o legado do trono de reis que tinham por sobrenome, né, rei dos reis, porque os reis que tomavam o governo do mundo anaquemida, eles eram reis de reis. Eles eram reis que tinham o governo do mundo inteiro. Todos os reis estavam sob o governo dele. Então, sob aquela ótica, você tem a imagem, uma imagem mística da esposa de uma grande autoridade apoteótica, intervindo diante desta mesma autoridade em favor de um povo dos quais ela era oriunda. Então, o livro de Esther é rico, muito rico por isso. Porque quando você vê um evento no 6º mês, que ainda não tinha chegado o Yom Kippur, que era celebrado no 7º mês, você já está vendo o movimento da Cabala eterna, construindo uma resposta que ainda ia ser gerada no 7º mês.
Ou seja, na verdade essa resposta já havia sido gerada, mas o movimento de recomposição de eternidades já mostrava uma noiva ou uma esposa com autoridade de mudar legados de mundos, né? Então, o sexto mês, que é o mês de Adar, que inclusive dentro da correção gnóstica é o mês do qual nós vamos falar muito, né? Que era um mês que se repetia duas vezes em alguns anos, ele precisava se repetir para Deus fazer a correção da órbita da Terra com relação às plantações do povo, né? E esse evento no mês de Adar, que é no mês em que o povo recebeu o direito de se defender através da intervenção de uma mulher que apresentou ao seu esposo a intenção de Ramã, a palavra Ramã, o Ramã que incitou Assuero contra o povo, o nome Ramã, ele não tem interpretação no hebraico, né? Se você for estudar o Sancrântico, você não vai encontrar interpretação para o nome de Ramã. Você só vai encontrar interpretação para o nome de Ramã dentro da numerologia. E na verdade você só vai encontrar o significado para o Ramã, né? Ou a letra H com um tio, que é Ram, ou Ram, que é o ganancioso. E esse evento, dentro do mundo de Assuero, né, que nós sabemos que esse foi o espírito de Ramã, de ganância, de querer tomar, né, de querer ser visto, de querer ser louvacionado, que o levou ao lugar que ele comprou para alguém que ele constituiu seu inimigo. Essa imagem que nós temos deste evento dentro de um reino, onde pessoas estavam fazendo parte, que estavam sob uma ameaça, e a intervenção de uma mulher diante do seu esposo, é a imagem que você já tem do evento da instauração do casamento de Cristo com a sua noiva e o poder que ela tem diante da realeza eterna. Mas, como eu falava, é um evento que ainda está dentro desse espaço. É um evento que ainda está dentro desse espaço. É um evento que ainda está dentro desse espaço. E esse evento, ele foi um evento que ele faz parte. Quando você vê o sumo sacerdote que entrou, né, saindo. Por quê? Porque o sacrifício da Páscoa ele era realizado no sexto mês, no primeiro mês, né? E todos esses eventos iam acontecendo até a chegada do sétimo mês, inclusive o Yom Kippur, que já era, aliás, o Purim, que era uma festa no sexto mês. E o sumo sacerdote, que era a imagem daquele cordeiro que morreu lá no primeiro mês. Você estava vendo aquele cordeiro que morreu lá no primeiro mês, agora sob uma figura humana. Cordeiro que morreu no primeiro mês, ele no sétimo mês, já como uma figura humana, levando o sangue daquela morte lá do primeiro mês para dentro do lugar santo, do lugar santíssimo. Por quê? Porque na Páscoa, o sangue não era levado para o Santíssimo. Era levado para o Santíssimo o sangue do mês do Yom Kippur, do sétimo mês, né? Então, este evento, né, do primeiro mês e do sétimo mês, eles estão amarrados dentro dessa simultaneidade, sabendo que
no primeiro mês, que é o mês religioso, o primeiro mês sendo o mês religioso, você vê um cordeiro que ali naquele primeiro mês religioso ele tinha duas identidades. Você lembra que eu comecei falando sobre isso? Então, a Gomer, que tinha um significado civil, o nascimento dela, e um significado religioso, o civil era perfeita. O religioso era 3,5 litros de farinha de cevada. Para o cordeiro não seria diferente. O primeiro mês, que era religioso, ele estava aqui como um cidadão do céu. Mas aquele mesmo primeiro mês religioso era o sétimo mês civil. Era o primeiro mês religioso, mas ao mesmo tempo era o sétimo mês civil. Então, aquele cordeiro que morreu no primeiro mês religioso, você vê ele lá no santuário no sétimo mês religioso, né? Já com uma figura humana. Ele morre no primeiro mês religioso e entra no santuário no sétimo mês. Uma série de eventos acontecem nessa intercalação do tempo. Mas aí você vai inverter a órbita. Mas aquele mesmo sacerdote que entrou no sétimo mês religioso, aquele sétimo mês religioso era o primeiro mês civil. Então, o cordeiro que morreu no primeiro mês, o cordeiro que morreu no primeiro mês religioso, ele entra no Santíssimo no sétimo mês civil. E o cordeiro que morreu no primeiro mês religioso, ele sendo o sétimo mês civil, ele agora está no sétimo mês, né? No primeiro mês civil. Ou seja, o cordeiro ele estava amarrado na simultaneidade do tempo. Porque o primeiro mês civil, religioso, que era o sétimo mês religioso, e que era o primeiro mês civil, que era o sétimo mês civil, e lá no sétimo mês religioso era o primeiro mês civil, ele estava amarrado nessa simultaneidade. Então o cordeiro que morre no primeiro mês, sendo um cidadão do céu, ele entra no sétimo mês como um cidadão do céu também. Mas esse mesmo cordeiro que morre no primeiro mês como cidadão do céu, ele está no primeiro mês civil na terra. Na terra. E lá no sétimo mês religioso, no sétimo mês religioso, é o primeiro mês civil também. Então, quando você vê o sumo sacerdote se despindo das roupas do sacrifício no santuário, e que ele veste as suas próprias roupas, né? E depois apresenta o novilho, o cordeiro, para sair para fora, você está vendo dentro do santuário, na apresentação da purificação, quando ele veste as suas próprias roupas, a imagem daquele cordeiro que morreu lá atrás no primeiro mês religioso, que era o sétimo mês civil, ele lá dentro do santuário, como cidadão da terra no primeiro mês civil, né? Então, no primeiro mês ele era um cidadão do céu e um cidadão da terra, e lá no Santíssimo, no sétimo mês, ele está como um cidadão do céu, no sétimo mês religioso, mas também como um cidadão da terra no primeiro mês civil. Quando eu falo que Deus ele amarrou o tempo, né, como um espaço de 19 anos, a cada 19 anos, né, o calendário judaico ele faz uma correção, que eu já falei, faz uma correção chamada gnóstica, que é a repetição do mês de Adar nesses 19 anos 7 vezes, né? Ele se repete 7 vezes em 19 anos. Não se repete simultaneamente um ano atrás do outro. Quando se cumpre um ciclo de 19 anos, conta-se o primeiro, o segundo, no terceiro ano, ele vai se repetir. Conta-se o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto mês, acontece o mês de Adar.
Quando é para entrar no 7º mês, não entra o mês de Nissan. De novo o mês de Adar se repete. Aí pula mais 3 anos e de novo esse evento se repete. Se você for fazer uma avaliação matemática, em um prazo de 19 anos, esses 7 meses se repetindo, é a mesma coisa que você vê o 7º mês sendo jogado para dentro do primeiro mês, porque 7 meses foram encaixados ali para poder fazer a correção da órbita do eixo terrestre, para que eles não perdessem a noção do tempo que deveriam lançar a semente e do tempo em que deveriam colher. No nosso calendário, o calendário romano, os meses não tem 30 dias exatos, né? Tem meses que tem 31 dias, né? Esses meses que tem 31 dias, esse um dia a mais que ele vai ajustando, né, dentro dessa constituição do tempo, a organização da Terra pelo eixo, para que nós não venhamos sofrer com as deformações da ausência do cálculo. Então esses 7 meses que são repetidos dentro da correção gnóstica num espaço de 19 anos, eles são exatamente para que em um momento específico não se conseguisse distinguir qual era o mês de Nissan ou o mês de Adar, pela localização da Terra com relação à organização celeste e a maneira como se vê a órbita das estrelas. Talvez você esteja entendendo o que eu estou tentando falar, né? Eu creio que sim. Então, essa correção gnóstica, ela foi estabelecida para isso, para que não houvesse uma deformação e um tempo fosse levado para cima do outro, engolindo, né? Ou fazendo tragar. Mas a mesma imagem que nós temos a respeito dessa correção gnóstica, essa correção gnóstica, meu irmão, ela só nasce, para você ter uma ideia, quando você vai estudar o relógio de Acais, que foi a necessidade que Deus teve, inclusive quando você lê os textos da visita do profeta Isaías ao rei Ezequias, né? E que Deus decidiu aumentar 15 anos de vida para ele, gerar um filho e deixar um herdeiro para o trono, para poder tomar conta do país, né? Para que ele pudesse dar nome a uma linhagem que ia deixar de ter nome ali. Por quê? Porque o rei Ezequias ia morrer sem deixar um herdeiro. Ele ia morrer sem deixar um filho que tomasse de conta do país, e aquele país ia se tornar um caos, uma terra de ninguém. Então a correção gnóstica, ela é estudada dentro da Cabala Eterna como sendo a correção do tempo que Deus estabeleceu para deixar a porta aberta. Quando o Sol retrocede os 10 graus, o Sol estava exatamente a 35 graus noroeste. Deus leva ele para 45 graus noroeste. Quando o Sol volta 10 graus, a sombra do Sol que batia na cabeça da escada do relógio, que estava no cume de um monte, fez com que a sombra que já estava passando pela janela do quarto do rei, por quê? Porque quando o profeta Isaías visita Ezequias, a sombra do sol já estava dizendo para o rei Ezequias que era tempo dele dar um pregão no reino e dizer para o povo que era tempo de colher. Mas ele ia fazer isso, ia morrer, e depois disso o país ia se tornar um caos, porque ele não ia deixar um herdeiro para botar rédeas naquele país. Então, quando Deus retrocede o sol 10 graus, a sombra do sol que já estava passando pela cabeça da escada e entrando pela janela do quarto do rei, quando o sol ia se pondo, né? Ela retorna 10 graus e a sombra retrocede, mudando a órbita do tempo e dando mais tempo para que o povo também tivesse mais tempo para colher.
né? Inclusive para lançar até um pouco mais de sementes. E com os 15 anos que Deus deu para o rei Ezequias, ele pôde gerar Manassés, não foi um bom rei, foi o pior de todos os reis, mas suscitou um descendente que deixou outros descendentes. E a imagem que nós temos do relógio de Acais é que mostra essa constituição, né? Dessa correção gnóstica de Deus com relação ao tempo das colheitas, inclusive com relação a esse acréscimo que é lido dentro desse espaço de 19 anos de um mês, para que o povo não perca o eixo ou o tempo em que realmente era o tempo de se colher, e não começasse a lançar semente a qualquer tempo, para colher em tempos que não se poderia colher. E nós pegamos toda essa constituição material que está nas Sagradas Escrituras para entender, né, que esses 7 meses, eles são o que fizeram vivos, inclusive, os eventos que faziam a gestão dessa noção temporal, inclusive com relação ao que era Páscoa e com relação ao que era o Yom Kippur, que era o 7º mês, o dia de fazer a expiação anual. Então, mas você vê que eles estão amarrados. Então, quando Deus, preste bem atenção, quando Deus começar a fechar a porta, que a palavra de Deus fala sobre a porta sendo fechada, o que era a porta sendo fechada? A porta sendo fechada era quando este sol que estava a 45 graus, ele começava a descer na direção do eixo do oeste. E quando ele chegava no eixo do oeste, para quem estuda cálculo tangencial, né, e sabe que o eixo do oeste, ele é o ponto zero, o sol se punha na frente da escada. Então, quando o sol começava a se pôr na frente da escada, isso significava que não havia mais sombra para direção nenhuma. Por quê? Porque ele nascia atrás da escada e se punha, ele nascia atrás da escada e agora ia se pôr na frente da escada. Nos outros períodos ele nascia de um lado, ele ia cruzando aquela escada e ia se pôr em outro lugar. Então, quando ele começava a se pôr, nascer na frente da escada e se põe na frente da escada, já não havia mais sombras. E a sombra daquela escada, que estava a 45 graus, dependendo de como ele se punha assim, dava o 5 graus noroeste, que foi para onde Deus levou o sol quando ele retrocede. Aquela sombra, ela era a imagem que se tinha de uma grande escada, né, aberta por causa da inclinação da escada. Ela era assim. Então, quando o sol se punha aqui, desse lado aqui, a sombra da cabeça da escada ficava um pouco mais longa com relação à ponta da escada. Então, você via como se você estivesse vendo uma porta que tem uma lâmpada pelo lado de fora acesa, e você estivesse pelo lado de dentro, e visse aquela porta aberta com uma lâmpada numa certa direção. Quando o sol começava a se mover para se pôr na frente da escada, não havia mais sombra, a porta estava fechada. E aí, esse evento do sol se pôr no oeste, bem no eixo do oeste, né, não somente mostrava que não era tempo de colher, mas como era tempo em que não se fazia nenhuma obra. E era a maneira também de se entender que os 2 hemisférios, tanto da correção gnóstica, que tinha se fechado por não haver correção para a colheita, que o tempo aonde se lia o que era a Páscoa e o que era o Yom Kippur, nesse espaço de 7 meses, eles haviam sido jogados um para dentro do outro, que é o momento em que a porta vai se fechar, meu irmão.
Quando você entende o que Jesus fala sobre a porta fechada, ele está falando disso, de uma adequação dentro da correção gnóstica do tempo, onde a Páscoa, que tinha esse espaço desde a Páscoa até o 7º mês, que era o dia da expiação, e um povo que dentro desse espaço de tempo estariam ali mantendo um relacionamento com Deus, 50 dias depois da Páscoa, Pentecoste, e no restante desse tempo, tendo tempo para subir ao templo, para fazer a busca pelas suas próprias vidas e pelas suas famílias, né? E que no 6º mês, que é o mês de Adar, né, se tinha ali a imagem de uma resposta que foi trazida por uma esposa que alcançou graça diante do seu marido, mostrando que o evento da expiação que aconteceria no 7º mês, depois do mês de Adar, já havia sido recebido. E que aquele evento que estava acontecendo, aquela celebração do 6º mês, já era um agradecimento que o povo tinha por um evento místico de mundos que estava ali sendo estabelecido como um legado para um povo que vai conhecer um Deus que responde antes de você perguntar. Então, a Páscoa e o Yom Kippur, que é o 7º mês, eles foram por Deus amarrados, né? Eles estão amarrados pelo tempo. Sendo a Páscoa o 1º mês religioso, é o 1º mês civil no 7º mês religioso. E o Yom Kippur é o 7º mês religioso e é o 7º mês civil na Páscoa. Estão amarrados. No tempo, estão amarrados. Um cidadão da terra, aqui, que esteja no 1º mês religioso, ele está falando com Deus no 7º mês religioso. Mas ele aqui está no 7º mês civil, na eternidade diante de Deus, é como se ele estivesse no 1º mês civil. Mas está amarrado no tempo, por causa das identidades terrena e celeste. E que, pelo mesmo feito da porta que se fecha, será trazido o tempo para cima do outro tempo, onde eles estarão aliançados, e todo o evento que se fazia dentro desses dois espaços foi tragado para dentro do evento do que é a Páscoa e do que é o Yom Kippur, que é o dia do perdão no 7º mês. Então, quando você olha para a crucificação, no dia em que Cristo ele é crucificado, todo o evento sacrificial do templo foi levado para dentro de um evento no tempo que teve que se realizar, ou que teve que se cumprir numa vertente de 3 dias, que são as 72 horas que remontam os 721, as 721 repetições das eternidades. Então, toda a eternidade, a criação dos mundos, a constituição dos tronos, a eleição de anjos, de poderes, de potestades, de apoteoses, foram todas jogadas dentro de 3 dias, quando ele desce à morte, né? E aí, a cada hora, as eternidades, 10 eternidades se repetiam, ou a eternidade se repetia 10 vezes a cada hora. Aí você diz, não, mas falta uma eternidade, né? Porque eram 721 e ali só foram 72 horas. Cadê essa última hora? A última hora é a que nós estamos vivendo, meu irmão. Você já leu na Bíblia que Paulo diz que esta é a última hora? Você nunca procurou saber por que ele fala isso? A última hora é a eternidade, ou a última eternidade que está se repetindo, que é a eternidade que está se erguendo depois da vincação. Essa é o fechamento dos eixos dos mundos, né? Talvez agora a tua cabeça tenha aberto, né, para entender um pouco mais sobre isso. Então esta é a última hora, nós estamos vivendo a última hora. E a última hora que Paulo fala, não é uma hora não, é a recomposição da última eternidade. Ou uma eternidade que foi reservada para narrar
a história das 720 que já existiram. E que é essa que começa a fundamentar o testemunho que inclusive julgou a Satanás. É muito profundo, meu irmão. Por que é que eu estou trazendo isso para você? Para você entender que o conhecimento sagrado, ele não é só... você não pode ficar preso somente a uma leitura superficial. Você precisa buscar estudar as Sagradas Escrituras para você entender que Deus é esse que você está servindo. No início dessa mensagem eu falava que Deus amarrou toda a eternidade, as 721 eternidades, que Deus amarrou em 0,0011 milésimos de segundos, que é o que Paulo cita em algumas cartas, que é no abrir e fechar de olhos. Este abrir e fechar de olhos, meu irmão, ele é um evento que vai acontecer no grande rapto, mas que ele já é visto dentro da órbita de um cálculo adimensional dos 3 dias da crucificação de Cristo. Por quê? Porque eu vou dar para você uma ideia de espaço. 3 anos e meio aqui são 5 minutos e 30 segundos aonde Deus mora. 3 anos aqui, 3 anos e meio, né? Os demônios que serão libertos para exercer o julgamento na grande tribulação, eles têm o poder de destruir a terra em 5 minutos e 30 segundos. Só que Deus pegou e refraiu o tempo. E refraiu o tempo, né? Refraiu o tempo da atividade deles, né? E jogou essa ação que eles teriam de destruir a terra em 5 minutos e 30 segundos para 3 anos e meio. Deus fez uma refração de tempo e jogou esses 5 minutos e 30 segundos numa macro câmera lenta, né? Que nós vamos sentir aqui dentro de efeitos normais, como se estivéssemos dentro de uma vida ativa, em eventos que vão acontecer, que nós já começamos a ver dentro da órbita física do mundo, eventos de calor, de pragas, de doenças que já começaram, né? Mas que Deus fez isso para que os homens pudessem conhecer o testemunho da verdade. Mas os 3 dias da crucificação de Cristo, esses 3 dias, eles dentro de um cálculo de tempo, no espaçamento do nosso mundo para o mundo eterno, eles são exatamente isso, 0,0011 milésimos de segundo. Foi isso que Deus viu na crucificação de Cristo, 0,0011 milésimos de segundo. Ele piscou o olho e já teve a crucificação. Ele piscou o olho numa eternidade imemorial e viu as 721 eternidades se repetindo e a necessidade delas serem jogadas dentro de 3 dias neste mundo que para ele era só um abrir e fechar de olhos. É um Deus, meu irmão, tremendo, né? Isso é que é poder. Não é o que esses homens, né, de calças largas, de mãos injustas, mergulhados em corrupção, acreditam ter. Que Deus nos abençoe. Que sua palavra esteja em nós. Que seu nome, que é um nome que está acima de todo nome, possa se fazer real. E que seu domínio, seu poder e sua apoteose e sua majestade esteja em nossas vidas todos os dias, em nome de Jesus. Desculpe algumas falhas, né, alguns eventos. Que Deus nos abençoe e nos prospere. Fui! Amanhã nós voltamos.